Olá, pessoal, como vocês estão? Olha eu de novo aqui, sou Isabela Carolina, psicóloga clínica, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que frequentemente chega à terapia, que é quando um objetivo ele falha e a pessoa passa a achar que falhou enquanto pessoa. Muitas pessoas chegam à terapia dizendo algo como: não consegui me formar, não estou conseguindo pagar o meu curso, não consegui aquele emprego, meu relacionamento terminou, né? Não consegui. E quando a gente para analisar com cuidado essas situações, a gente vê que geralmente o problema não está na pessoa, né, em quem ela é, mas sim em um objetivo que acabou não dando certo, um plano que falhou e algo que ela gostaria que acontecesse que não aconteceu. E o problema é que muitas vezes, quando um objetivo ele acaba falhando, o sofrimento surge porque existe algo por trás daquele objetivo. Não é só eu conseguir um emprego, eu conseguir me formar, não é apenas isso. Existe algo muito valioso por trás que alimenta, que traz força para essa pessoa, seja o valor de ser reconhecido, de se tornar pertencente a algo, ou a de ter segurança financeira para arcar com seus custos e ajudar a família, seja o valor de ajudar outras pessoas, enfim. Existe algo por trás forte, né, que traz essa sensação de utilidade, de segurança, de pertencimento, que faz com que, quando aquele objetivo fale, a pessoa não apenas sinta frustração por não ter conseguido, mas também ela se sinta como se estivesse perdida, sem orientação e muitas vezes sem valor. E aqui está o cerne do sofrimento psicológico, porque essa pessoa ela começa a acreditar que a única forma possível e o único caminho legítimo para ela conseguir alcançar isso que é importante para ela é só através daquele único objetivo específico. Se esse objetivo ele não for alcançado, não acontecer, acabaram todas as possibilidades e oportunidades dela vivenciar esse valor. Né, aquela segurança financeira, aquele reconhecimento de ser útil, de ajudar outras pessoas, enfim, tudo isso não vai acontecer mais por conta daquele objetivo que não deu certo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o objetivo de se formar em psicologia, porque por trás desse objetivo existe o valor dela se sentir útil, dela ajudar outras pessoas e também o dela conseguir ter recursos financeiros para arcar com os seus custos e também ajudar a sua família. Então, entende? Quando esse objetivo, né, de passar e se formar naquele curso não dá certo, o sofrimento ele é entendível, a gente consegue entender, porque não é só apenas aquele objetivo que estava ali em jogo, era um valor também, o valor de ser útil, o valor de ajudar, né, a sua família, se ajudar. Por isso que muitas vezes a pessoa acaba sofrendo, acaba se sentindo culpada, acaba sentindo vergonha, né, até mesmo a sensação de estar perdido, porque aquele era o objetivo que ia te levar a vivenciar esse valor. Como a psicologia entende isso? Na psicologia, especialmente na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e nas abordagens de terceira onda, entendemos que objetivos, eles são meios e que os valores, eles são a direção. Ou seja, dentro de uma mesma direção podem existir vários objetivos. E objetivos, eles podem não dar certo, planos podem mudar, circunstâncias podem nos fazer mudar a rota, mas os valores, eles continuam ali, íntegros, mesmo que um caminho venha a se fechar. Os valores, eles podem ser vivenciados de formas diferentes. E valores funcionam como uma bússola. Eles não dizem exatamente o caminho correto e perfeito de você seguir para alcançar aquilo que é importante para você, a vida que você quer ter. Ela apenas orienta, né, aonde a gente quer chegar. Tá, o que é que você quer ser, né? O que é importante para você na vida. É para isso que serve os nossos valores, né? Eles servem para nos dar esse norte, nos nortear dentro do que a gente chama de vida, né? Mas que não existe apenas um único caminho que nos levem a este valor. Assim como uma bússola na floresta, a gente pode estar em pontos diferentes daquela floresta, mas se a gente pega a bússola, ela vai nos dar o ponto que a gente vai chegar
para aquele objetivo. Pode ser que exista um caminho que esteja com obstáculos, que a gente não consiga passar ali, né, que a gente vai precisar recalcular outras formas de chegar àquele caminho, àquele destino. Bem assim são os nossos valores. A gente sabe o que é importante para a gente sabe aquilo que a gente valoriza na vida, mas que às vezes alguns caminhos até lá podem estar com obstáculos, podem não estar sob o nosso controle, e a gente vai precisar repensar outras formas de chegar até lá, né? Porque quando o objetivo não dá certo, não quer dizer que aquele caminho, aquela direção não existe mais. Ela continua existindo. Só que ela vai precisar de uma nova roupagem, de uma nova forma ali de existir. E se você quiser entender um pouco mais como descobrir os seus valores, né, como construir a sua bússola, no primeiro vídeo deste canal eu fiz um vídeo bem explicativo te ajudando a construir a sua bússola que representa os seus valores e vão se tornar um indicativo de ponderação. Ou seja, quando você pensar em agir de uma forma, pensar em falar algo, tomar uma decisão na sua vida, você vai ter esses valores como parâmetros de avaliação. Você vai olhar e vai avaliar. Isso que eu quero fazer me aproxima desse valor? Sim ou não? E isso vai te ajudar a viver cada dia mais próximo daquilo que é importante para você. E tá, na psicologia, quando a gente ajuda o paciente a diferenciar objetivos de valores, tudo muda, porque ele começa a desassociar o seu valor pessoal de um único desempenho e ele entende que existem muitas outras formas de vivenciar aquele valor. Que embora um objetivo ele venha a falhar, ele acabe não dando certo, né, devido às circunstâncias que estão fora do seu controle, você ainda tem possibilidades de viver aquilo que é importante. E isso faz com que o sofrimento ele reduza. Ele não some, ele reduz, porque você começa a entender que você tem escolhas a serem feitas ainda, né? Tá, eu não consegui me formar em psicologia, não deu certo, não consegui financeiramente arcar com aquilo, ou cognitivamente eu não estava ainda preparada para enfrentar uma faculdade neste momento, tá, mas aí, né, a gente começa a ajudar o paciente a pensar o que era significativo para você, né, em fazer psicologia. Qual era o valor atrelado a isso? Aí a pessoa começa a descobrir, era importante para mim me sentir útil, ter um retorno financeiro, ajudar a minha família, enfim, a pessoa vai começar a encontrar o valor por trás desse objetivo. Então ela vai entender que apesar de um objetivo ele ser importante, existem valores por trás dele, e esses valores, eles são como galhos de árvores. Eles podem ser vivenciados por formas diferentes, né? De formas diferentes, melhor dizendo. E quando isso acontece, é como se fosse assim, um boom na cabeça do paciente, porque ele entende que, poxa, realmente, apesar de eu não conseguir neste galhinho aqui, ainda existem outros galhos que eu posso me sentir útil e ajudar, né? Será que existem outras formas de você ajudar outras pessoas? Será que existem outras formas de você ganhar o seu dinheiro e se ajudar e ajudar a sua família? E quando você começa a pensar nisso, as coisas mudam, porque você começa a agir de uma forma mais flexível com a vida, né? Isso não quer dizer que você não vai ter a frustração de não ter conseguido aquele objetivo, não, ela vai continuar ali sendo trabalhada no dia a dia, mas você ao mesmo tempo vai estar agindo, né, ao encontro dos seus valores. Isso quer dizer que futuramente você possa não querer vivenciar aquele valor também pelaquela faculdade, pelaquele curso? Não, mas que você entende que você não precisa apenas daquele curso para ser útil, para ajudar outras pessoas e para ter o seu dinheiro. E isso tira um peso enorme das nossas costas, não é mesmo? E uma outra coisa que eu gostaria de trazer neste vídeo também é uma confusão que acaba trazendo muita dor nas pessoas, que é quando elas associam valor pessoal a um único desempenho. E o que é valor pessoal? O valor pessoal é o quanto a pessoa se vê como alguém que importa, é o senso de importância, de dignidade e de valor que a pessoa se vê, né, que a pessoa se dá. E o que acontece? Quando uma pessoa que tem essa associação dentro dela de que o seu valor pessoal ele é medido pelo seu desempenho, quando um objetivo ele fracassa, o que acontece?
Ela se vê como uma pessoa inútil, como uma pessoa que não importa, uma pessoa sem dignidade, e isso causa muita dor. Então, ela começa a ver o fracasso não como um evento isolado, que faz parte da vida de todo mundo, mas sim como uma ameaça ao seu valor pessoal. Ou seja, se eu fracasso, eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho importância, eu não tenho valor, né? E quando eu conquisto, quando eu dou certo nas coisas que eu me proponho a fazer, eu sou importante. Entende como isso causa sofrimento? Porque fracasso, problemas, erros fazem parte do pacote da vida. E essa pessoa ela começa a ter um comportamento de evitar esses fracassos, né? Evitar se envolver em trabalhos, estratégias, ou até mesmo ela tenta se autocompensar, estudando muito para fugir desse fracasso. E nesses dois caminhos existem muita dor, porque o erro não está sob o nosso controle. A gente está, né, no controle do que a gente pode fazer para evitá-lo. Mas isso não nos dá garantias de que o fracasso não vai vir a acontecer, não é? Então, quando você para de ver o fracasso como uma ameaça e começa a ver o fracasso como um evento, tipo um evento que, olha, eu me dediquei para essa atividade aqui e eu não tive um resultado legal, né? O que é que eu posso fazer? Ainda existem formas de eu tentar melhorar isso para a próxima, o que eu posso aprender, o que eu posso tirar disso, né? Você entender que aquele fracasso, ele é pontual, ele é um evento da vida, né? E que mesmo que você fracasse naquilo, você ainda é uma pessoa que tem importância, você ainda é uma pessoa digna, né? Você ainda é uma pessoa com valor. Entende? E isso nos dá um alívio, não porque é algo bonitinho de se escutar, legal de você pensar, mas porque isso é real, né? E isso está de acordo com a realidade. O nosso valor pessoal, ele está além do desempenho. O desempenho é apenas um dos alicerces do nosso valor pessoal. Existem muitas outras coisas que independem do nosso desempenho no dia, que podem ser medidos para o nosso valor pessoal, para a nossa importância e para a nossa dignidade. Porque, por exemplo, você pode em um dia não conseguir ter aquela boa nota, mas você conseguiu chegar em casa, né, organizar suas coisas, cumprir a sua rotina, apesar daquela dor, daquela frustração, você conseguiu tratar outras pessoas bem, né, você conseguiu, levar o seu conhecimento de alguma forma para outras pessoas. Então, olha, né? Tem muitas coisas ali que te faz como importante, que te faz como uma pessoa digna, além daquele desempenho daquele dia que não deu certo. Quando você entende essa diferença, né, do seu valor pessoal para o seu desempenho, você começa a agir dentro de uma grande mudança, né? Que mudança é essa? Você vai continuar vivendo seus objetivos, você vai continuar ali seguindo sua vida, se esforçando, né, para viver de acordo com os seus valores, né, aquilo que é importante para você na vida. Você vai continuar existindo, tá? Só que o que acontece? O fracasso, ele não vai mais definir quem você é. Você entende que ele é um processo, ele é um evento que acontece na vida, mas ele não te define. E isso não reduz frustrações. Não, você vai continuar se frustrando porque você queria que ela acontecesse e não aconteceu. É normal sentir a frustração. Só que sua relação diante dessa frustração é flexível, porque você entende que, não deu certo, mas vamos lá, né? Eu dei o meu melhor naquele momento, mas eu posso ver também o que eu posso fazer, né? De hoje, de agora em diante. O que ainda está sob o meu controle, entende? E aceitar aquilo que não está. Apesar do desconforto, apesar da dor que aquilo te cause, né? Tentar lidar ali com a realidade, com o que está acontecendo. E isso nos leva para um caminho, como eu te falei, mais realista, né? Porque se você parar para pensar, a gente tenta fugir tanto, né, de certas coisas da vida, da dor, da frustração, da raiva, da ansiedade. Só que quando a gente corre, aquilo aumenta, né? E quando a gente se permite, apesar do desconforto, parar e olhar e aprender estratégias de enfrentar, tudo muda. Porque você não vai precisar mais cair, correr,
quando esses eventos acontecerem, porque agora você está muito mais capacitado com habilidades de enfrentamento, tá? Eu tô aqui seguindo, tive uma frustração, tá? Como é que eu posso lidar com isso aqui? Ah, eu tenho essa ferramenta. Ah, eu tô muito ansioso. Ah, eu tenho essa ferramenta. Entende? É muito mais funcional. E isso, por isso que eu falo que isso nos dá mais liberdade. Não porque a gente se libertou desses elementos, mas porque a gente aprendeu a caminhar com eles. Entende? Então, quando você se permite, né, ter essa abertura, entender seu funcionamento e ver como você pode lidar com ele, você aprende a caminhar a partir de quem você é e não daquilo que você entrega. Ah, não, se eu entreguei hoje, eu sou uma boa pessoa. Se eu não entreguei, eu sou péssima. Não, você entrega, você caminha a partir de quem você é. Apesar, né, a partir, além do meu desempenho, eu sou esse tanto de outras coisas que também importam. E resumindo tudo que a gente conversou hoje, eu queria deixar como reflexão para vocês que sim, objetivos eles podem fracassar, caminhos eles podem mudar no decorrer do tempo, mas que isso não precisa fazer com que o seu valor pessoal desapareça, porque um resultado não deu certo. E quando você descobre os seus valores, ou seja, aquilo que é importante para você na vida, que faz sentido você acordar e lutar ao encontro disso, você entende que existem muitas possibilidades de viver isso que importa. Apesar de um objetivo dar errado, você pode parar e pensar que outras formas eu posso encontrar para viver isto que é importante e significativo para mim. E quando um objetivo fracassar, isso não quer dizer que você vai precisar recomeçar do zero, mas sim que você vai precisar recalcular a rota para chegar naquela direção que importa. Obrigada por ficar até aqui. Espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Curta, comente algum feedback, que isso vai ajudar bastante na produção de conteúdos. Obrigada e até o próximo vídeo.